hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. E é claro, para falar também sobre essa denúncia, sobre a vacinação contra a Covid-19 e sobre também o avanço, né, da pandemia aqui em Mato Grosso e sobre o que o Estado pretende fazer daqui para frente. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. A todos aqueles que nos acompanham aqui no Jornal do Meio-Dia. Secretário, a gente acompanhou aí essa denúncia, né, do deputado Ulisses Moraes, né, falando que o Estado está escondendo 30 mil vacinas. Eu acabei de receber aqui um informe oficial do governo de Mato Grosso dizendo que é fake news a denúncia do deputado. Parece que isso já é o costume desse deputado, né? Ele já fez isso no início da pandemia, dizendo que nós estávamos escondendo equipamentos, né? Foi provado que era uma pirotecnia para ele aparecer e agora ele se presta novamente um serviço dessa natureza, tentando gerar pânico na população e contando mentira. Toda a população sabe que a primeira remessa de vacina da coronavírus, que chegou a Mato Grosso, a metade dessas remessas ficou acondicionada para a segunda dose. Nacionalmente foi essa a decisão do Ministério da Saúde. Então, logicamente, tem no mínimo 31 mil doses de vacina estocadas no nosso central de distribuição. Como o Estado disse que é fake news, né, a denúncia do deputado, que não escondeu vacina, ele falou o seguinte: olha, isso daí cabe impeachment do governador. Se for comprovada fake news, o que é que cabe para ele? Cassação, né, para ficar instigando a população ao pânico desnecessariamente. Eu queria informar a toda a população de Mato Grosso que nenhuma dose de vacina é dispensada aos municípios sem pactuação regional de CIB, Comissão Intergesturas Bipartite. É um documento assinado com o presidente do COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, acompanhado pelo Ministério Público, pelo Ministério da Saúde. Então, não existe essa possibilidade do governo do Estado segurar ou desviar a utilização da vacina no Estado de Mato Grosso. Estamos lá à disposição para auditoria daqueles que quiserem. Na próxima quinta-feira, nós começamos a mandar para 141 municípios a segunda dose da primeira remessa da coronavírus que nós recebemos. Agora, secretário, saiu nessa semana um levantamento feito pelo consórcio de imprensa que Mato Grosso é o estado que, proporcionalmente, que menos vacinou a sua população. O que aconteceu aqui? Não é o que aconteceu, é o que acontece. Tem um sistema nacional que tem que ser alimentado em cada município das vacinas que são aplicadas, né? Então, o tempo que os municípios estão demorando para alimentar o sistema reflete no número que é publicitado no próprio site do Ministério da Saúde. Essa informação que é publicada pelos consórcios junto à Rede Globo, ela é informada pelos municípios à luz do painel nacional, do Ministério da Saúde. Não tem uma outra fonte de informação. E ela reflete efetivamente aquilo que cada município está registrando nesse sistema feito pelo governo federal. Salientando a atribuição de vacinar, de imunizar, o ato de imunizar é uma atividade municipal, de secretarias municipais que devem fazê-lo à luz das normas técnicas estabelecidas, pelas notas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde e lançando esses registros no sistema informatizado. Secretário, a pandemia ela está avançando e se agravando aqui em Mato Grosso. Na média móvel de casos, são 1.300 casos dia na média móvel. Na média móvel de mortes, está em torno de 24 a 25 mortes por dia. Na avaliação do senhor, já não está na hora de dar uma reajustada ou uma ajustada nessa taxa de classificação de risco alto para muito alto, né, de moderado para alto, para tentar evitar problemas maiores? A pandemia ela se comporta, de certa forma, diferente em cada região, em cada município. Eu concordo que nós deveríamos intensificar as ações de evitar as aglomerações, porque o reflexo da pandemia é o reflexo do comportamento da população, né? De acordo com o nosso comportamento, esses números aumentam ou diminuem.
Agora, né? o governo tem o poder de mexer nessa taxa, nesse risco de classificação. O decreto do governo, ele é sugestivo aos municípios. A autoridade para adotar medidas nesse nível ou até mais drásticas é do poder municipal. Mas o governo pode dizer, olha, o município tal está com um risco alto, o outro está com um risco muito alto. Tá, isso está no nosso boletim diário, né? E a cada semana a gente atualiza esses dados para os municípios. Então, a recomendação que é para todo gestor municipal que adote medidas para que a gente consiga segurar o crescimento dos casos no estado de Mato Grosso, ao ponto que isso não fizer, nós poderemos correr o risco de chegarmos no estágio de colapsar por falta de E lei. o município que não tomar as medidas que tem que tomar, quem é que pode cobrar esse município? Os órgãos de controle, Ministério Público, Eles principalmente. têm feito isso, secretário. Eu pergunto que o senhor falou da questão das aglomerações. Cabe, claro, é um dever de cada um individualmente também fazer sua parte, pensando no coletivo. Mas tem um sistema que não cabe à população, por exemplo, o transporte coletivo. O senhor sabe da realidade aqui na capital, na região metropolitana, é um aglomerado de pessoas. Não tem mais aquela disponibilização de álcool em gel, da higienização a cada ponto, como se fazia no início da pandemia. E aí? Ele é um grande proliferador do coronavírus. Qual que é o alerta que o senhor, como secretário, faz? O Supremo definiu que os prefeitos têm autonomia para ditar as normas, por isso o governo do estado não interfere nas decisões municipais e cabe a cada gestor municipal tomar as decisões, que muitas são amargas, desconfortáveis, para conter essa disseminação. Se o transporte coletivo não está atendendo às recomendações não farmacológicas ensejadas desde o início dessa pandemia, cabe ao gestor municipal assegurar que isso aconteça. Secretário, teve uma denúncia gravíssima que foi feita agora recentemente, dando conta de que num hospital público lá de Sinop, dos pacientes internados em UTI, mais de 90% foram a óbito. Por que isso? Não, é uma denúncia. Como denúncia tem que ser apurada, eu baixei portaria nomeando uma comissão para avaliar, não só de lá, mas Quanto do tempo nossos demora para hospitais. apurar isso, secretário? É o procedimento feito por médico, né? Não é o secretário de saúde que tem competência técnica para apurar se houve erro de procedimento. Mas pela gravidade da denúncia tem como agilizar, não tem? Tem como agilizar, está fazendo. O Sinop já está na fase final do relatório dessa equipe que foi nomeada. Aqui em Cuiabá também nós determinamos que fizesse uma avaliação e com o objetivo de melhorar a performance. É importante frisar a população, é por isso que a população precisa se precaver, porque não existe remédio específico para tratar a Covid. Existe soluções que os médicos tentam tratar dos efeitos colaterais, né? E o leito de UTI é a última tentativa para isso. Então, a performance em leitos de UTI no país todo, ela não é boa. Não é boa, né? A maioria dos pacientes que vão para o leito de UTI, infelizmente, não conseguem ser salvados no leito de UTI. Por isso que é importante evitar, necessário, chegar a esse ponto. Nós estamos em fase de contratação do serviço de consultoria, apenas uma definição na próxima semana, se é o Sírio-Libanês, se é o Einstein ou o HCOR, e vai dar uma consultoria de ajuda para os nossos profissionais nessas áreas, principalmente nos leitos de UTI, para tentar melhorar a performance do tratamento. Mas existe hoje uma auditoria sendo realizada em cima desse assunto para que a gente possa apurar se houve alguma negligência, aspecto de tudo que foi ocorrido. O senhor chegou a fazer um alerta na imprensa dizendo que a situação deve ser pior. A gente está ali, né, com os números aumentando no Brasil como um todo. Tem a vacina, que é uma esperança, agora principalmente para fevereiro, mas tem a mutação. O senhor falou em relação à mutação, que Mato Grosso deve viver dias piores agora. A tendência natural, quando a coisa começa a ocorrer na Amazônia, e foi assim no início da pandemia, ela vai descendo, já está em Rondônia, e a tendência é que chegue a Mato Grosso. Essas novas versões do vírus, né, que são as mutações, elas provavelmente vão chegar aqui. Isso é quase que natural que isso aconteça. Então, é lógico, uma nova variante que tem maior probabilidade de infecção, ou seja, e maior letalidade. Maior letalidade. E hoje nós, olhando para o painel nosso de leitos, né, e a moeda que vale mais é leito de UTI, eu não concordo muito com isso, que leito de enfermaria salva muito mais. O ideal é não chegar no leito de UTI. Mas quando nós chegamos a 70% de taxa de ocupação, e a dificuldade que é de se implementar novos leitos de UTI
no estado de Mato Grosso. Se a gente fizer uma conta de crescimento de 2% ao dia, 15 dias, 30%, chegamos a 100%. Então, a possibilidade de colapsar existe. Nós já estamos envidando esforços de, no máximo em 10 dias, abrir 60 novos leitos de UTI, isso nos hospitais de responsabilidade do governo do estado, e outros também em parceria com o município. Mas, se colapsar, pode abrir leito como for, vai ser insuficiente para atender toda a demanda. Por isso, mais uma vez, a gente tem que pedir à população, nesse momento, fazer um sacrifício. A vacina já chegou, não chegou a todos, né? Nós torcemos que no futuro breve tenha para todos, mas temos que segurar mais um pouco para não colapsar e não sofrer com aqueles 5% que normalmente vão demandar por um hospital. Secretário, o senhor citou aí letalidade. O levantamento é o seguinte, a média nacional é de 102 óbitos por 100 mil habitantes. A média aqui de Mato Grosso é de 149 óbitos por 100 mil habitantes. Traduzindo isso, se Mato Grosso tivesse essa mesma média nacional, teriam morrido pelo menos 1.400 pessoas a menos. No inverso, se o Brasil tivesse a média de Mato Grosso, ao invés de 220 mil mortes, já teriam morrido mais de 300 mil pessoas. O que é que tem de errado aqui? Bom, uma série de fatores. Fica difícil para apontar um único fator que corresponde a isso. Logicamente, a dificuldade da deficiência no atendimento básico também contribui para isso, né? Nós tivemos que instalar aqui na Baixada Cuiabana um centro de triagem, porque o ponto de entrada de uma pessoa com os primeiros sintomas da Covid é na assistência básica de saúde. E essa fragilidade, ela existiu em todo o estado, existe deficiência que alguns municípios têm de como fazer o tratamento precoce, de como recepcionar. Então, a maioria dos pacientes que chegam hoje aos hospitais, eles já chegam colapsados, num estado muito grave de saúde. E a grande extensão territorial do estado também dificulta a chegada com mais velocidade aos leitos, principalmente aos leitos do UTI, que acaba colapsando no interior primeiro e depois tem que vir para a capital através do UTI aérea. Então, nós temos recebido pacientes que praticamente são internados e vão a óbito no dia seguinte, pela falta de condição de agilidade nesse atendimento. O senhor falou dessa extensão e a gente, claro, lembra também da situação do Amazonas, né, que também é um estado muito grande, de difícil acesso a alguns locais. Oxigênio aqui para Mato Grosso. O senhor falou no começo da semana que ia ter uma reunião com o governo do estado, que é um medo. Inclusive o Ministério Público pediu ali em Cáceres, não foi um levantamento para saber do abastecimento de oxigênio. Estamos tranquilos em relação a isso? Pode faltar também oxigênio, assim como no Amazonas, aqui em Mato Grosso, ou nesses lugares mais remotos? Acho muito improvável, né? O grande problema no estado do Amazonas é a logística, a dificuldade que tem para chegar até o estado do Amazonas o oxigênio necessário, e houve quintuplicou o consumo do oxigênio do dia para a noite. Não é o caso aqui do nosso estado. Nós temos uma certa segurança com o abastecimento que temos no planejamento, com os contratos que nós temos vigentes. Estamos até ampliando por questão de segurança, aditivando os contratos para a gente ter uma garantia de fornecimento. Eu fiz reuniões com os fornecedores, fiz com a presença do governador, onde a diretoria do White Martins esteve presente, nos dando garantia e segurança que a possibilidade de um colapso aqui é quase que inexistente, até porque nós estamos perto de centros abastecedores, logística muito mais rápida, e a preocupação nossa não é apenas com os hospitais de gestão do governo do estado. Eu, como secretário de saúde, estou preocupado com o fornecimento para toda a rede de saúde do estado. E a garantia que eles nos deram é que praticamente esse risco não existe de faltar oxigênio no nosso estado. Secretário, antes da gente encerrar, o senhor colocou agora há pouco que essa classificação de risco, né, de moderado, alto, muito alto, o Estado faz isso enquanto sugestão para os municípios. E aí os municípios têm que tomar as medidas necessárias dentro dessa classificação de risco. Na hipótese, né, que deve ocorrer e que está ocorrendo, é do município, de repente, não tomar as medidas que ele deve tomar. O Estado não tem como acionar, como o senhor diz, os órgãos de controle podem cobrar. O Estado não tem como acionar os órgãos de controle para que eles façam essa cobrança aos municípios? No território municipal, o STF decidiu que é
função do gestor municipal. Por isso que o Ministério Público tem que atuar nesse campo, não é do governador. O governador toma decisões genéricas para o Estado, não específicas de um determinado município. Por isso que os organismos de controle, à luz dos boletins epidemiológicos e à luz das medidas adotadas pelo governo do Estado, devem fazer o monitoramento. Os órgãos de controle, pelo que o senhor coloca aí, têm que ficar atentos ao que está ocorrendo. E fazem até um certo trabalho. A maioria das decisões tomadas em alguns municípios, temos que reconhecer, feito pelo trabalho incessante que tem o Ministério Público olhando para esse aspecto. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço, quero aproveitar o ensejo para assegurar toda a população de Mato Grosso, nenhuma dose de vacina será utilizada ilicitamente ou guardada pelo governo do Estado de Mato Grosso. Nós daremos total transparência pelo que nós estamos fazendo. Se alguém fizer alguma coisa errada, a nossa recomendação é que faça a denúncia, registre boletim de ocorrência para que nós possamos apurar. E torcer para que logo a gente consiga imunizar toda a população de Mato Grosso. Nós já, com as doses chegadas até aqui, a gente imuniza praticamente 80% dos profissionais da saúde. Falta ainda 18 mil profissionais a serem vacinados para que a gente possa fazer toda essa cobertura. E nós torcemos para que o mais rápido possível a gente tenha vacina para vacinar todos aqueles que estão nos grupos prioritários. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, secretário.